Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos, graças ao Eterno, mais uma oportunidade de estar meditando na palavra. Quero estar falando hoje sobre os fariseus, mais especificamente sobre Yeshua ser um fariseu e ninguém vê isso, ninguém percebe isso. A gente vai estar meditando em alguns versículos e a gente vai ver claramente, claramente que Yeshua, ele era um fariseu. Mas para isso a gente tem que entender a origem, dos fariseus. Lembrando, irmãos, que o que eu estou passando aqui é só a ponta do iceberg. Meu objetivo é despertar nos irmãos um desejo de procurar mais profundidade nas escrituras, ok? Vou procurar ser rápido para o vídeo não ficar muito longo, ok? E os irmãos procurem mais conhecimento. Eu tenho certeza que esse estudo aqui ele vai dar um norte, porque muita gente nunca ouviu isso, não sabe disso. Eu mesmo passei muitos anos dentro de uma igreja evangélica ouvindo que os fariseus eram raça ruim, que Yeshua sempre foi contra os fariseus. A gente vai ver um detalhe aqui e a gente vai ver que Yeshua nunca foi contra os fariseus. A gente vai ver aqui um detalhe bem importante aqui. Inclusive, Jesus, ele aprovava o estudo dos fariseus, porque ele mesmo era um fariseu. Entendeu? A gente vai ver isso aqui claramente nas escrituras. Que Yeshua ele não era contra os fariseus, ou seja, a classe farisaica. Tá claro isso, tá claro. Então, eu espero que esses estudos despertem em algumas pessoas o desejo de procurar se aprofundar um pouco mais. É como eu falei, aqui é simples, irmãos. É simples, mas a gente está sempre procurando estudar as escrituras num contexto original. Entendeu? Isso é muito importante. Então vamos lá. Um texto clássico aqui, que a gente vê nas escrituras, um embate de Yeshua com os fariseus, Mateus capítulo 23, verso 27, diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Olha só. A gente vê Yeshua aqui ele fazendo uma crítica aos fariseus, não só aos fariseus. Yeshua ele está fazendo uma crítica aos fariseus hipócritas, irmãos. Aqui é um grande detalhe, tá? Yeshua ele não está criticando a classe farisaica. Ele não está fazendo essa crítica. Ele está criticando os fariseus hipócritas. Tá? E Yeshua conhecia muito bem porque Yeshua era um fariseu. Existia, na época de Yeshua, 4 grupos mais conhecidos. Existia outros, mas eu quero só falar desses 4 grupos. Os essênios, alguém chama de partidos religiosos. Os essênios, os saduceus, os zelotes e os fariseus. Tá? E Yeshua ele não podia ser um essênio. Embora Jesus ele tinha uma característica essênia, ele não era um essênio. Yeshua era totalmente desprovido de bens materiais. Não tinha inclinação nenhuma para isso. Os essênios eram assim, mas Yeshua não vivia no deserto. Provavelmente, João Batista era um essênio. Então, Yeshua não era um essênio. Saduceu. Yeshua não podia ser um saduceu de forma nenhuma. Pelo um ponto principal, os saduceus não criam na ressurreição. Existe muito mais coisa, aí que eu falo, os irmãos vão pesquisar. E Yeshua ele pregava, eu sou a ressurreição e a vida, acabou. Yeshua não era um saduceu. Zelote, Yeshua não era um zelote. Eu já li que Pedro poderia ser um zelote. Isso até explica um pouco, às vezes, de um temperamento um pouco mais explosivo de Pedro. O zelote era um grupo que tinha por objetivo expulsar os romanos de Israel à força.
Eu na base da pancada, da porrada mesmo. Inclusive eu já li que eles sequestravam e assassinavam. Não sei se isso é verdade, mas já li isso sobre eles, alguns artigos sobre o zelote. Então, Yeshua, Jesus não era um zelote. O que Yeshua era? Fariseu. Todo o comportamento dos fariseus é exatamente o comportamento de Yeshua. Os fariseus frequentavam sinagogas, e Yeshua frequentava a sinagoga. Né? Os fariseus tinham discípulos, Yeshua tinha discípulos. Os fariseus tinham aquele contato ali com o povo, né? Estavam ali para ensinar a Torá para o povo, e Yeshua fazia isso, né? Até de um modo tão íntimo e com muito mais profundidade que muitos fariseus, que eles não aceitavam isso. Outro detalhe importante é a gente entender da onde surgiu os fariseus, irmãos. Da onde surgiu os fariseus? De uma forma aqui bem simples, dando uma pincelada, os cativeiros aconteceram depois que o reino foi dividido, né? Ficou o reino de Israel e reino de Judá. Casa de Israel e casa de Judá. O primeiro cativeiro foi da casa de Israel, né? Foi da onde surgiu os samaritanos. Em outra oportunidade a gente vai tentar esmiuçar mais essa história, porque não é o momento agora. O segundo cativeiro foi da casa de Judá, irmãos. A casa de Judá foi levado para a Babilônia. Um detalhe importante é que a casa de Israel nunca foi para a Babilônia. Israel nunca foi para a Babilônia. Quem foi para a Babilônia foi a casa de Judá. Mas não tem problema nenhum Israel foi para a Babilônia, porque é tudo a mesma coisa. Judeu, Israel, tudo bacana ali, entendeu? Agora, se a gente for fazer um estudo mais técnico, casa de Israel não foi para a Babilônia. Quem foi para a Babilônia foi a casa de Judá. A casa de Israel se dispersou, foi de onde surgiu os samaritanos. Entende? Aí a gente já linka com aquela passagem onde Yeshua fala: eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. É muito bom esse estudo, irmão. Mas como eu estou falando aqui dos fariseus, ou seja, casa de Judá na Babilônia. O que aconteceu? A casa de Judá, entendendo, vendo, sabedor do que tinha acontecido com os seus irmãos de Israel, eles pensaram: a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui na Babilônia, alguma coisa para a gente preservar nossa cultura, nosso costume, nossa língua, enfim. Foi aí que surgiu as sinagogas. Eles obtiveram permissão para fazer as sinagogas, né? Então, uma das coisas que marcou o cativeiro babilônico foi o surgimento das sinagogas. E para cuidar do serviço das sinagogas, precisava separar pessoas, né, homens sábios, para cuidar daquilo ali, porque era um trabalho, né, ali excepcional, magnífico esse trabalho, preservar a cultura, preservar o costume judeu, mesmo na Babilônia, né, mesmo na Babilônia, Israel conseguiu preservar a palavra de Deus e o bom costume. Isso é interessante, né? A gente pode entender a Babilônia como um símbolo do mundo, ou seja, mesmo no mundo perdido, no mundo cheio de deuses, né, estranhos, que não era o verdadeiro Deus, eles conseguiram viver a palavra, né, por conta das sinagogas. E homens que foram separados. Quem eram esses separados? Eram os fariseus. O que significa a palavra fariseu? É separado. Eu aprendi na igreja evangélica que fariseu significa hipócrita. Só para vocês terem uma ideia, né? Quem nunca ouviu isso dentro de uma igreja evangélica, né? Os fariseus foram vilipendiados, incompreendidos e descartados. E Yeshua criticou, repetindo, né? Os fariseus hipócritas. Não a classe farisaica, irmãos, né? E então foi aí que surgiu as sinagogas e os fariseus para cuidar desse serviço. Isso se estendeu até depois do cativeiro, quando eles voltaram para Jerusalém. Até os dias de Yeshua. Então olha só como esse sistema farisaico contribuiu para que Yeshua chegasse num cenário e tivesse tudo propício para ele pregar. Ok? Eu falei no começo do vídeo que o ensinamento dos fariseus era genuíno, né? E eu vou mostrar isso aqui. E não só genuíno, como isso saiu da boca do próprio Yeshua, do próprio Mashiach. Então, irmão, é irrefutável. É irrefutável. Muita gente prega que Yeshua era contra os fariseus porque os fariseus queriam pregar a Torá e Yeshua já não vivia mais a Torá. Isso é heresia, irmãos. Isso não existe nas escrituras. Yeshua nunca foi contra a Torá. E ele exaltou o ensinamento dos fariseus. Ele criticou outra coisa que a gente vai ver aqui, Mateus capítulo 23. Olha só o que Yeshua fala. Então falou Jesus à multidão e aos discípulos, dizendo: na cadeira
de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus. Olha só. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Olha só, irmão, o que Yeshua está falando aqui. Tudo que os fariseus vos ensinar, né? Vos ensinar, vocês podem fazer, vocês podem observar. E aqui eu incluo até a tradição, irmão. As halahá, que algumas vezes Yeshua criticou a interpretação daquelas tradições. Porque eles ensinavam as halahá, as tradições também. Que aqui também é outro estudo que eu quero fazer, né? Tendo uma oportunidade boa. Então, olha só, todas as coisas, pois, que vos disserem, observai, né? Observai e fazei-as. Agora que vem aqui a pancada, né? Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. O que eu falei? O ensinamento dos fariseus era um ensinamento genuíno, e estou mostrando aqui nas escrituras. Yeshua estava acompanhando, ele via tudo, né? A palavra que saía da boca deles era a palavra de Deus, era a Torá. Só que eles eram amostrados, exibidos, né? Transfiguravam seus rostos para dizer que estavam jejuando. É isso que Yeshua criticava, né? Então Yeshua nunca criticou o ensinamento deles, tá? E Yeshua, irmão, era um fariseu. Outro detalhe importante, quando o fariseu é separado, eles ensinavam, mas eles não se misturavam. Então Yeshua comia com os fariseus, andava com os fariseus, debatia com os fariseus, ia na sinagoga, né, com os fariseus, que a gente sabe, aprendeu aqui agora que as sinagogas vêm lá desde do cativeiro, né? Quando Yeshua ele lê o rolo que lê Isaías, onde diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. E Yeshua, ele estava lendo a paraxá ali daquela semana. Yeshua não chegou em qualquer lugar, abriu a Bíblia ali, a Torá, e saiu lendo os profetas, e saiu lendo do jeito que ele queria e bem entendia. Não, Yeshua estava ali, né? E estava tudo ali organizado. Então Yeshua estava no meio deles. E Yeshua era um fariseu, irmão. Tá? E a gente vai ver aqui uma maior prova com João Batista. João capítulo 1. João capítulo 1, verso 19 em diante. Eu vou tentar ler aqui rápido. É bom a gente ler tudo, não pegar um texto isolado, que é isso que faz aí muitos teólogos de hoje em dia, retorcendo toda a palavra. Isso é vergonhoso. Para com isso, irmão. Estude a palavra, né? Leia o texto, leia o contexto, perguntem. Tem muitas pessoas que eu pergunto, né, que eu estudo, né? Tem o irmão Sebastião, que muitos conhecem, que vão ver esse vídeo, que é um dos que há mais de 15 anos vem me dando uma orientação. Inclusive foi ele que me colocou nesse caminho de estudar as escrituras no contexto judaico. Tem muitos outros, tem rabinos que eu estudo, tem outros professores, onde eu andei fazendo alguns cursos, inclusive de filosofia judaica, coisas básicas, mas que a gente aprende muito, pessoas muito simples, humildes, que estão nos ensinando. Então pergunte, irmão, leia, estude, procure se aprofundar. Olha só, aqui a gente mata, aqui é a maior prova que Yeshua era um fariseu. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que ele perguntasse: quem és tu? E confessou e não negou. Ele confessou: eu não sou o Mashiach, eu não sou o Messias. E perguntaram então: quem és tu? És tu Elias? Aqui é por causa de uma crença de reencarnação que existe no judaísmo, mas não é uma crença de reencarnação como é ensinada no Espiritismo. Eu já andei estudando um pouco disso aqui, mas confesso que eu não estava preparado e parei. Vou dar um tempo, depois eu vou retomar esses estudos. Mas é tu Elias? Tu é a reencarnação de Elias? E disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Disse-me, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram, o que dizes de ti mesmo. Disse ele: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram, olha só, versículo, irmão, 24, eram dos fariseus. Olha só, irmão, aqui é a grande pegada, aqui é a grande sacada, irmão.
né? E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, presta atenção nisso. E perguntaram-lhe e disseram: por que batizas, pois se tu não é o Machia, nem Elias, nem o profeta? João respondeu dizendo: eu vos batizo com água, mas no meio de vós, irmão, está um a quem vós não conheceis. No meio de vós, fariseus. Um fariseu igual vocês, que vocês não têm conhecido ele como Machia, que vocês não têm conhecido ele como o Messias enviado. Ele está no meio de vós. Esse é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia dos seus pés. Isso é muito tremendo, irmão. Isso é muito tremendo que João Batista fala aqui. É uma revelação clara de que Yeshua era um fariseu. Yeshua era um fariseu, irmãos. E cumpridor da Torá, né? E até fiquei aqui tremendo essa passagem, irmãos. Louvado seja o nome do Eterno, né? Irmãos, Jesus era um fariseu, como a gente viu aqui em Mateus capítulo 23, verso 1 e 2, né? Yeshua exaltando o estudo dos fariseus. A gente vê João Batista aqui claramente falando, né? Eu não sou o Machia, mas tem um no meio de vocês aí, fariseus. Tem um no meio de vocês, o qual eu não sou digno, né? E mais pra frente a gente vai ver João Batista dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Eis aí o fariseu que muitos de vocês desprezaram. Agora é lógico, né? A maneira que Yeshua se manifestava, né? Um fariseu daqueles que eram legalistas, né? Eles nunca iam falar assim como Yeshua falou com Zaqueu: hoje me convém pousar na tua casa. E Yeshua tinha uma pegada diferente, uma maneira diferente de agir, né? Yeshua era mais popular, sem aquele legalismo, né? Yeshua era, dizendo no linguajar de hoje, era do povão, era um homem acessível. Isso incomodava os fariseus, entendeu? Então o embate de Yeshua era por conta disso, por conta do legalismo, né? A ideia que os fariseus tinham que o ato deles cumprir a lei, isso ia salvar eles. Então era isso que Yeshua criticava. Yeshua nunca criticou a Torá, entendeu? Yeshua criticava a interpretação errada que eles tinham da Torá e o fato deles cumprir aqueles mandamentos e se sentir melhor do que os outros. Quem não lembra da parábola do fariseu e do publicano? Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros. Olha só o fariseu. Nem ainda sou como esse publicano. Eu dou o dízimo. Eu sou dizimista, né? O publicano, porém, não conseguia nem levantar os olhos ao céu, mas dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Quem saiu justificado? Então, esse legalismo, nós cumprimos a Torá, nós somos bons, né? Tinha que cumprir a Torá, cumprir as tradições, mas eles tinham que saber que tudo aquilo era misericórdia do Eterno. Senhor, obrigado pela tua graça, porque o Senhor tem nos mantido vivo e nos dado força para cumprir a tua lei. Não é mérito nosso, né? A gente vai ver que Yeshua sempre orando, né, e procurando colocar o Pai sempre na frente. Eles não faziam isso. Então Yeshua criticava isso, irmão. E a gente vai ver tantos embates de Yeshua com os fariseus. Você nunca se perguntou como Yeshua não teve tanto embate com os zelotes, com os saduceus, né, com os essênios? Porque Yeshua vivia junto com os fariseus, irmão. Era direto, ele era um deles, vivia junto com eles. Então é muito mais fácil a gente debater com pessoas que a gente está sempre junto do que pessoas que a gente não está, né? É algo simples, isso aqui é até um pensamento meu. E eu estou dividindo com os irmãos, é um pensamento meu e eu acho que tem coerência também. Então, irmãos, é como eu falei no começo do vídeo, esse estudo fica como um norte, né? Uma direção para os irmãos se aprofundar mais
nesse estudo. E vou dizer uma coisa para você, você também é um fariseu, irmão. Ou não? Tu não é separado para o trabalho de Deus, para a obra de Deus, para a obra do Senhor? De certa forma, simbolicamente, irmão, nós somos fariseu. Todo aquele que tem um desejo de fazer algo para Deus, né? Você não sentiu isso sozinho, né? Deus colocou no teu coração, em algum momento, um desejo. Tu pode até ter resistido, mas depois tu cedeu e tá aí fazendo a obra. Por quê? Tu foi separado. Tu é um fariseu, irmão. Então pare de criticar os fariseus, né? Fique na paz do Eterno, irmão. Espero que esse estudo aí abra a mente, desperte um interesse a mais para estudar as Escrituras e que a gente pense duas vezes antes de falar mal dos fariseus, porque o próprio Mashiach, nosso Senhor, ele era um fariseu. Shalom, shalom, irmãos. Fiquem na paz do Eterno.